Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais um improviso aqui, né, na quarentena. E sim, eu peguei o quadro da minha filha para dar aula para vocês. Vamos lá então para o que interessa. A gente estava falando sobre o álcool 70 e agora eu quero me direcionar mais especificamente aos alunos de terceiro ano do ensino médio. Eu quero falar aqui da estrutura destas substâncias que compõem essa mistura. Então, o álcool 70 ele é uma mistura entre etanol ou o álcool etílico, né? E a famosa H2O, nossa água de cada dia. O etanol é considerado uma substância orgânica. E nós já vimos a definição de substância orgânica, quimicamente falando, é uma substância que contém átomos de carbono. É claro que existem as exceções, nós já comentamos sobre isso, mas de modo geral, substância orgânica é aquela que contém átomos de carbono. Existe uma certa semelhança entre o etanol e a água, e é por isso que o etanol, assim como algumas outras substâncias orgânicas, também conseguem se dissolver na água. Mas é importante que você saiba que uma das características das substâncias orgânicas é justamente o fato dela não ter uma boa interação com a água. O álcool é especial, diferente da maioria das substâncias orgânicas, pelo fato dele ter duas características. Se fosse um ser humano, nós diríamos que ele é de dupla personalidade. Mas aqui nós chamamos ele de uma parte apolar e a outra parte nós chamamos de polar. É a parte que combina com a água. A água é uma substância que nós consideramos polar, porque o oxigênio possui uma afinidade com elétrons. Ele gosta bastante de elétrons e ele atrai a nuvem eletrônica para ele, deixando os hidrogênios levemente positivos. Este símbolo aqui que você está vendo é um símbolo que dá uma parcialidade aí na carga, não é uma carga inteira, é uma carga parcial. Diferente do que a gente tem aqui no NaCl, o cloreto de sódio, só para exemplificar aqui a questão da solubilidade. O sal de cozinha se dissolve muito bem na água porque ele é formado por Na, que é uma partícula da composição positiva, e do Cl-, que é a partícula negativa desta composição. Uma vez que esta substância entra em contato com a água, a parte positiva combina com a negativa da água e assim por diante. A parte negativa aqui do sal combina com a parte positiva da água. Por isso que ocorre uma linda solubilidade quando você dissolve sais na água. Vai acontecer essa linda solubilidade também entre o álcool e a água pelo mesmo motivo, porque existe uma parte aqui, como já foi dito, que é polar. Embora o álcool seja uma substância orgânica e possui uma parte muito considerável aqui, apolar, existe também a parte polar, e essa parte que combina com a água. Semelhantemente ao que acontece com a água, o oxigênio aqui atrai a carga negativa, uma parte dela, né? Deixando o hidrogênio levemente positivo. Uma vez que existiu esta polaridade, ou seja, a evidência dessas cargas existentes aqui na molécula, ele consegue então se dissolver na água. Então fica fácil de entender por que o álcool ele joga tanto no time da orgânica quanto da inorgânica, né? Porque uma parte dele tem muita afinidade com a água e é polar, e a outra parte dele aqui combina muito com as substâncias orgânicas. Agora vamos falar por que ele consegue combater algumas impurezas, como por exemplo coronavírus, né? Ele é eficaz aí para desinfectar. Porque o vírus, pelo que eu li, pelo que eu dei uma olhada assim por cima, não é a minha área de domínio, então eu vou falar bem superficialmente. O vírus possui uma membrana, em volta do vírus existe uma camada aí que é de gordura
Gordura é uma substância orgânica e, portanto, é uma substância apolar, assim como a maioria das substâncias orgânicas. Então, a parte apolar do álcool consegue penetrar, consegue se solubilizar aqui nesta membrana e, adentrando aqui no vírus, ele faz o estrago necessário para destruir e matar o vírus, porque começa aí, desencadeia uma série de reações químicas, né, que vão destruir o vírus. Como eu disse, é bem superficial aqui esse entendimento, porque o vírus, a estrutura do vírus não é a minha área de domínio. Talvez você esteja perguntando, então, por que álcool 70, né? Por que a gente não usa álcool puro? Primeiro porque álcool puro não existe, a gente não consegue obter 100% de pureza, mas a gente consegue até um percentual bacana, 99,6%. Tá bom, quase 100%. Mas por que nós não usamos, então, este álcool? Quanto mais álcool, melhor? Não exatamente. Porque a molécula de água é importante aqui, talvez ela tenha outras funções dentro da estrutura do vírus, porque, como eu disse, eu não conheço a estrutura química do vírus. Mas uma importante função aqui, vou falar da questão química, uma importante função da água aqui é o fato dela abaixar um pouco a volatilidade do álcool. Ela segura as moléculas do álcool para que ele não passe para o estado gasoso, para o estado de vapor. Nós sabemos que se colocarmos um copo de álcool 99, quase 100%, né, puro, ele vai evaporar com muita facilidade, com muito mais facilidade do que evaporaria a água. Então, a água tem esse papel de segurar um pouquinho mais as moléculas de água as moléculas de álcool para dar tempo de ocorrer a reação necessária dentro do vírus. Então, se eu usasse o álcool puro, o que aconteceria? O álcool iria evaporar muito rápido e não ia dar tempo de combater o vírus, não ia dar tempo dele reagir, né, com as substâncias aí, com as impurezas, ele ia evaporar antes. Já com a presença da água, numa quantidade, observe, 70%, né, uma quantidade que não seja comprometedora. Então, precisa ser os exatos 70, porque se for menos do que 70 também, existe um outro álcool, além do álcool 70, né, que nós conhecemos e nós estamos usando bastante, o álcool 46, né? Esse álcool 46, ele não é eficaz, porque aqui a quantidade de água é muito mais elevada. O álcool 46 tem 46 gramas de álcool, de etanol, e 64 gramas de água. Então, você tem uma proporção maior de água, tornando aí as moléculas de álcool afogadas no meio da água, e aí ele já não consegue mais ser eficaz, certo? Então, o ideal, né, é o 70 por conta justamente dessa concentração aí, você tem a quantidade suficiente de álcool para combater a impureza, para purificar, né, para ele agir como um purificador, e ao mesmo tempo você tem a ajuda das moléculas de água que não atrapalham, né, nessa quantidade elas não atrapalham. É uma quantidade ideal, já considerada aí pelos especialistas, pelos práticos, né, pelos analistas, observaram que esse valor, essa quantidade é a quantidade ideal. Valeu, galera, este é o recado que eu gostaria de deixar para vocês e até a próxima.